Olá, jovens, vamos para mais uma aula de Química Orgânica. Representação das cadeias carbônicas. Muitas das dificuldades dos alunos em Química Orgânica é conseguir interpretar o desenho da molécula. Então eu preparei essa aulinha, nossa aulinha número 2 de Química Orgânica, para facilitar o entendimento das cadeias carbônicas. Então vamos lá. Em virtude da grande variedade de cadeias carbônicas que podem aparecer nos compostos orgânicos, são muito importantes as chamadas fórmulas estruturais, que nos revelam a estrutura, isto é, a arrumação ou disposição dos átomos dentro das moléculas. Por exemplo, uma estrutura muito encontrada na gasolina é a seguinte, que normalmente é abreviada. Como assim? Eu posso omitir as ligações entre carbono e hidrogênio nesta molécula de isooctano, que é aquela encontrada na gasolina. É uma das moléculas encontradas na gasolina. Por quê? Assim eu ganho tempo e facilita o desenho da estrutura, omitindo as ligações entre hidrogênio e carbono. Essa é a fórmula estrutural, e aqui é a fórmula estrutural condensando os hidrogênios. Ambas estão corretas. Essa que estou circulando, indicando, é a mais comum aparecer. Esta última, denominada fórmula estrutural condensada, é mais usada, pois sem dúvida é mais fácil de escrever do que a primeira. Outra versão ainda mais simplificada da mesma fórmula seria na qual a cadeia principal é representada por uma linha em zigue-zague, onde cada ponto representa um carbono. Lembrando que o carbono faz 4 ligações, então aqui é apenas um carbono. Aqui nós temos um carbono e 2 hidrogênios para completar as 4. E aqui nós temos um carbono e apenas um hidrogênio. Eu sei que é um hidrogênio porque só precisa de um hidrogênio para completar as 4 ligações do carbono. Podemos simplificar ainda mais, omitindo os grupos metil das extremidades, deixando apenas a fórmula em bastão. Essa é a estrutura conhecida como fórmula em bastão ou fórmula de palitos. O vestibular está cada vez mais cobrando essa estrutura de bastão. Em outras palavras, os carbonos, o CH, o CH2 e o CH3 ficam implícitos, embora sejam escritos. Às vezes, normalmente nas extremidades da cadeia ou nas ramificações. Havendo, porém, átomos diferentes do carbono e do hidrogênio, eles deverão ser escritos. Então, se eu tiver um nitrogênio na jogada, mesmo fazendo a estrutura de bastão, eu preciso apresentar o nitrogênio. Se for um átomo diferente de carbono e hidrogênio, eu preciso representar este átomo diferente na estrutura. Fechou? Então, carbono e hidrogênio eu posso abreviar, mas qualquer outro elemento que aparecer é necessário escrever a fórmula, tá? Escrever o símbolo do elemento. Então, recapitulando. Nós temos a fórmula bastão, cada vez mais cobrada no vestibular. A fórmula estrutural, sem a condensação dos hidrogênios, difícil de aparecer, mas pode. Fórmula estrutural, que é o que nós trabalhamos mais em sala de aula. Fórmula eletrônica, difícil aparecer, mas pode. Fórmula estrutural condensada, onde eu posso simplificar e abreviar as estruturas que estão repetidas na sequência. Tá? Lembrando que todas essas moléculas são a mesma, só escrito com estruturas diferentes. E a fórmula molecular, onde eu coloco apenas a quantidade dos átomos que aparecem. Por exemplo, nessa molécula, 5 carbonos e 12 hidrogênios. Tenho que saber representar cada uma delas. Se o vestibular te der uma, você precisa saber fazer as outras. Então, é necessário treino. E é para isso que eu preparei a aula de hoje. Outro detalhe. Aqui nós temos a fórmula molecular do metano. Então, fórmula molecular. Fórmula estrutural. Porém, o vestibular pode mostrar para vocês esta estrutura aqui, ó.
é a fórmula estrutural de uma representação em 3D, tá? Numa folha de papel, ou seja, representação em 3D numa superfície 2D. O que significa? Essa ligação diferente aqui, mais grossa, é igual esta ligação aqui do carbono com hidrogênio. Porém, essa indicação mais grossa da ligação mostra que o hidrogênio está saindo do plano, tá? É como se estivesse saindo da tela. Esta estrutura aqui, pontilhada, representa o hidrogênio indo para o fundo da tela, lá para trás do monitor, tá? Ou para trás do celular. Então, essas duas ligações representam os hidrogênios no mesmo plano. Aqui representa o hidrogênio saindo da tela e esse representa o hidrogênio entrando na tela. Podemos também observar em alguns exercícios de vestibular a estrutura de bolas, tá? Onde ele omite o símbolo do elemento e substitui por esferas. Essas são estruturas que podem aparecer no decorrer dos exercícios de vestibular. Então vamos treinar. Essa é a fórmula bastão. Percebam que eu mostrei para vocês o oxigênio na jogada. Por quê? Se o elemento for diferente de carbono e hidrogênio, mesmo na fórmula bastão, tem que aparecer o símbolo desse elemento. Fórmula estrutural dele. Eu não especifiquei, então pode fazer a fórmula estrutural sem condensar os hidrogênios, fórmula estrutural com os hidrogênios condensados. Foi o que eu fiz. Eu coloquei a fórmula estrutural com os hidrogênios condensados. Vamos lá, ó. Acompanhe. 1 carbono, 2, 3 carbonos antes do oxigênio. 1, 2, 3 carbonos antes do oxigênio. No terceiro carbono tem uma dupla O, depois deste carbono, o oxigênio. Aí tem 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Agora é só colocar os hidrogênios que faltavam para completar as 4 ligações do carbono. Um carbono, então, por isso que eu coloquei 3. O carbono aqui já estava fazendo 2, por isso que eu coloquei 2 hidrogênios. Esse carbono eu não coloquei hidrogênio porque já está fazendo uma dupla com oxigênio em cima e uma simples com a esquerda e uma simples com a direita. Já está com as 4. E assim por diante. Vamos lá. Fórmula eletrônica, talvez a mais trabalhosa para a gente fazer, porque você precisa representar os elétrons da camada de valência de cada átomo, tá? Então eu fiz a mesma molécula, só que agora com a fórmula eletrônica, colocando os elétrons da camada de valência de cada átomo e fazendo a sua ligação. Fórmula estrutural condensada. Essa talvez dê um pouco mais de trabalho. Então vamos ver se a gente consegue interpretar. Eu tenho aqui um CH3, CH3. A ordem também não tem importância, pode ser CH3 ou H3C. Tá? E depois eu tenho CH2, Agora eu tenho essa estrutura, C-O-O. Nós podemos simplificar ela colocando COO. Representa aquela estrutura lá em cima. Eu sei que ela é CO dupla aqui em cima e O simples, porque a única forma de eu estabilizar este carbono e os oxigênios é se fizer esta forma de ligação, dupla O. Se eu colocar o carbono, oxigênio, depois outro oxigênio com ligação simples, depois ligado ao restante da molécula, a estrutura não fica estável. Tá? Nós não fazemos o total de valências do carbono, que são as 4, e do oxigênio, que são 2. A única forma de estabilizar todas as ligações é com a estrutura de cima, C-O-O. Simplificado, COO. Agora, ó, o CH2 aparece 2 vezes. Então, eu coloco aqui, ó, CH2 repetindo 2 vezes. Então, eu coloquei o parênteses para dizer que essa estrutura aparece 2 vezes. E terminando com CH3. Fórmula molecular. Eu simplesmente conto o número de átomos. 6 carbonos, 12 hidrogênios e 2 oxigênios. 1, 2, 3, 4,
5, 6 carbonos, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios e os 2 oxigênios. Existem muitos exercícios de vestibular, tá? Principalmente da primeira fase do vestibular e Enem, onde você tem uma estrutura complexa e ele pede para indicar fórmula molecular. Então você tem que contar cada átomo da estrutura. Muito comum, então, ter essa cobrança no vestibular. Dada a fórmula estrutural, normalmente em bastão, você tem que contar os átomos e achar a fórmula molecular. É muito comum, na verdade, cada vez mais comum, questões desse tipo no vestibular. Fiquem atentos a isso. De novo, para vocês treinarem, aqui ó, eu tenho a fórmula do acetato de isopentila. É uma molécula, é um éster com cheiro de banana, tá? Realmente é um cheiro de banana bem forte. Quem for fazer química aí, ou bioquímica, provavelmente vai sintetizar esse composto no laboratório, tá? Ele não é difícil e é uma das coisas legais da química orgânica, é você ver a aplicação dele. Então vocês têm mais a parte feminina, que costuma fazer mais a unha, tem o olhinho de banana, tá? Então é essa estrutura que aparece no olhinho de banana. Vamos lá. Eu tenho a fórmula de bastão, que eu acabei de fazer aqui. Eu tenho 2 carbonos antes do oxigênio. Então eu coloquei 2 carbonos. Dupla O para cima, oxigênio, aí conta 2 carbonos, 2 carbonos, o outro carbono e um carbono nessa de cima e um carbono aqui embaixo. É o que nós temos. Essa é a estrutura então de bastão. Agora a fórmula eletrônica. Faltou colocar aqui, mas ó, tem essa ligação aqui, tá? Do carbono com o oxigênio. Eu só esqueci de passar a canetinha aí, mas ela tá aí sim. Fórmula estrutural condensada. Nós fizemos o oposto dessa vez. Ó, CH3, coloquei ali, COO, CH2 aparecendo 2 vezes, aí o CH, e desse CH eu tenho 2 CH3 ligados a ele, então coloquei o parênteses e o 2. Fórmula estrutural condensada. Fórmula de bastão, vamos lá, olha só. Este carbono aqui, ó, ele está sozinho, não tem nenhum hidrogênio ligado a ele. É esse carbono aqui do meio. Então, este carbono é esse. Agora, neste carbono estão ligados 3 metil. 1 metil, 2 metil, 3 metil. Depois eu tenho um CH2, está representado aqui. Depois do CH2 eu tenho um CH, está representado aqui. E aí nesse CH eu tenho um metil para cima e um metil para baixo. Por isso 2 CH3 aqui. Fórmula eletrônica. Faço as representações colocando os elétrons na camada de valência. Coloco todos os átomos e faço as ligações. Fórmula estrutural condensando os hidrogênios, que é o que a gente costuma fazer em sala de aula. Pessoal, essa molécula é aquela molécula de gasolina que eu dei de exemplo lá no início da aula, tá? O nome dela é 2,2,4 trimetilpentano. O nome nesta aula você não precisa se preocupar em guardar, mas fique sabendo que daqui 2 aulas vai ser sua obrigação guardar o nome ou dar o nome para essa molécula, tá? Até aqui espero que vocês tenham treinado bastante e entendido a matéria. Agora, vamos fazer este exercício. Veja que ele caiu na VUNESP, então não é um exercício tão simples assim, tá? Você precisa ter um pouco de calma na hora de fazer. A queima do eucalipto para produzir carvão pode liberar substâncias irritantes e cancerígenas, tais como benzoantracenos, benzofluorentenos e dibenzoatracenos, que apresentem suas estruturas anéis de benzeno, todos condensados. O antraceno apresenta 3 anéis e tem fórmula molecular. Então está aqui.
Sugiro para vocês que estão começando colocar os hidrogênios e os carbonos. Então, primeiro eu coloco os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carbonos. Então, coloquem os carbonos. E agora que você colocou os carbonos em cada uma das extremidades, vamos colocar os hidrogênios que faltam. Aí você me pergunta, quantos hidrogênios eu tenho que colocar? A resposta é simples. O quanto falta para completar as 4 ligações do carbono. Este carbono, no caso, tá, dessa ponta, ele está fazendo 3 ligações. Uma dupla para baixo e uma simples para cima. Se ele está fazendo 3, falta 1 hidrogênio. Então, você vai fazer isso para todos. Aqui você vai descobrir que precisa de um hidrogênio, outro hidrogênio. Aqui em cima, mais 1, 3, 4. Vocês vão ver que aqui no meio não precisa, já está com as 4 ligações completas. Aqui embaixo também. Então, 4, 5, 6. De novo, aqui não vai precisar. 7, 8, 9, 10. Então a molécula é C14H10. Tá? Aconselho vocês a colocarem os carbonos, depois colocar os hidrogênios agora no começo. Tá? Por favor, vamos com calma. Não tentem se apressar nesse momento. Esse ficou para vocês treinarem em casa. Tá? Eu quero a fórmula estrutural, fórmula eletrônica, fórmula estrutural condensada e a fórmula molecular. E essa molécula, se vocês quiserem guardar, é o naftaleno. Pronto. Exercicinho da FUVEST para a gente treinar. A vitamina K3 pode ser representada pela estrutura a seguir. Quantos átomos de carbono e quantos de hidrogênio existem em uma molécula desse composto? Você tem que ir lá colocar os carbonos e completar com os hidrogênios e contar. Não esqueçam que já tem um carboninho desenhado aqui, tá? E 3 hidrogênios. Então vamos lá. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Agora os hidrogênios. Vai ter 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C11, tá? H8, O2. Essa é a fórmula do composto. Então são 11 carbonos e 8 hidrogênios. Um exercício bem parecido. A prednisona é um glicocorticoide sintético de potente ação antirreumática, anti-inflamatória e antialérgica, cujo uso, como de qualquer outro derivado da cortisona, requer uma série de preocupações em função dos efeitos colaterais que pode causar. Os pacientes submetidos a esse tratamento devem ser periodicamente monitorados e a relação entre o benefício e reações adversas deve ser um fator preponderante na sua indicação. Com base na fórmula estrutural apresentada, qual o número de átomos de carbono terciário que ocorre em cada molécula da prednisona? Então, vou só contar os carbonos terciários. Lembrando que o carbono terciário, lá da aula passada, é o carbono que faz ligações com apenas 3 outros átomos de carbono. Então, 1, 2, 3, 4. A alternativa correta é a alternativa B. Por que os outros não são carbonos terciários? Esse carbono aqui está ligado a apenas 2 átomos de carbono. Secundário. Esse daqui está ligado a 2, secundário. Esse daqui está ligado a 2, secundário.
Este daqui está ligado a 1, 2, 3, 4. Esse aqui é quaternário. Ok? Faço isso para todos e eu só vou descobrir que tem apenas esses 4 átomos de carbono terciário na molécula. Qual deve ser classificado em química orgânica como composto quaternário? Vocês devem lembrar da aula passada, eu até fiz um exercício semelhante com esse. Tá? O composto quaternário significa que ele é formado por 4 elementos. É a alternativa D. Lembrando que aqui eu tenho esse círculo aqui, na verdade, duplas alternadas. Então é dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim. Portanto, eu tenho carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Então, essa molécula é um composto quaternário, formado por 4 elementos. Ó, como eu falei para vocês, exercícios em que eu tenho que achar a fórmula molecular. Vou contar então com vocês. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Tá? Agora vamos colocar os hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, para de ir para frente, 12. Então, ó, eu tenho hidrogênios nas extremidades. Coloquem os átomos de carbono aqui e depois vão completando. Aqui não tem átomo de hidrogênio, ó, porque o carbono já está fazendo as 4 ligações. Aqui não tem átomo de hidrogênio, porque o carbono já está fazendo as 4 ligações. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 com isso daqui. Feito o exercício, contado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos de carbono. Nós temos 2 de nitrogênio e 1 de oxigênio. Alternativa correta B. Esse exercício é para relembrar a primeira aula nossa. Originalmente proposto em 1777 pelo químico sueco Bergman, a química orgânica foi primeiramente definida como um ramo da química que estudava os compostos extraídos dos organismos vivos. Em 1807 foi formulada a teoria da força vital, proposta por Berzelius, mas essa história ganhou uma nova configuração em 1828, quando o químico alemão Wöhler, discípulo de Berzelius, conseguiu sintetizar em laboratório a ureia. Aí vem as perguntinhas. Qual é a definição de química orgânica atualmente? Tá? Lavoisier, com seus estudos, percebeu que todos os compostos orgânicos tinham carbono. Então, a definição atual de química orgânica é baseada nesse conceito. É a seguinte. Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos com carbono. Essa é a definição de química orgânica. Item B. Quais são os 3 postulados de Kekulé? O carbono é tetravalente, o carbono sofre hibridizações, fazendo com que as 4 ligações sejam equivalentes, e o carbono pode formar cadeias, tá? Também conhecido como encadeamento. 4 ligações equivalentes e encadeamento. Esses são os 3 postulados de Kekulé. Qual é a relação da força vital com a síntese da ureia? Tá? Diziam antigamente que só os seres vivos poderiam produzir compostos orgânicos, por isso o termo força vital. Precisava de vida para produzir os compostos orgânicos. Porém, o Wöhler mostrou que era possível produzir composto orgânico a partir de composto inorgânico. Então, não era necessário essa tal força vital para produzir os compostos orgânicos. Tá? E o composto orgânico que ele produziu, que deu fim a essa ideia, foi a ureia, produzida por Wöhler, pelo aquecimento do cianato de amônio. Qual é a fórmula molecular deste composto? Lembrando que esses círculos são duplas alternadas.
Sugiro vocês a colocarem, então, em cada extremidade um átomo de carbono. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Coloquem os carbonos, coloquem as duplas alternadas e completem com hidrogênio. Para ficar mais fácil, eu posso dar essa dica para vocês. Em composto aromático condensado, ou seja, quando eu tenho grudado as duas cadeias benzênicas, esses carbonos não conseguem fazer ligação com hidrogênio porque já estão completando as 4 ligações. Então, só conta hidrogênio nessas pontas, ó. 1, 2 hidrogênios, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mas gostaria que vocês desenhassem essa molécula, colocassem as duplas ligações alternadas, tá? E fizessem os hidrogênios. Fica então uma tarefinha para vocês. Em grandes depósitos de lixo, vários gases são queimados continuamente. A molécula do principal gás que sofre essa queima é formado por um átomo de carbono e átomos de hidrogênio. A massa desse gás, em unidades de massa atômica, é igual. Peraí, quantos hidrogênios vai ter nessa minha molécula? Se o carbono só tem um e é formado por carbono e hidrogênio, e o carbono faz 4 ligações, são 4 hidrogênios. Portanto, é um carbono com massa 12 e 4 hidrogênios com massa 1. Um total de 16. Então, meu composto, que é o metano, CH4, tem a massa de 16 unidades. Terminamos por aqui a nossa aulinha. Muito obrigado pela atenção. Façam esses 2 exercícios que eu deixei para casa e bom estudo.